Este trabalho é sobre o meteorito Parauapebas, que caiu no município de Parauapebas, no Pará. Ele é um condrito brecha. O município de Parauapebas é relativamente jovem, tem apenas 33 anos de idade, e aqui diz, olha, ele nasceu e cresceu no entorno da atividade mineira da Serra de Carajás. Aqui a foto da cidade, quando ela fez 30 anos, tem uma visão geral da cidade. E aqui é o mapa. Nós temos aqui o mapa do Brasil, o mapa do Pará, e mostrando aqui onde fica o município de Parauapebas. Aqui essa estrela indica onde caiu o meteorito. E aqui do lado nós temos o município de Curionópolis, onde fica a Serra Pelada, a famosa Serra Pelada. E aqui é onde caiu um outro meteorito no estado do Pará. No estado do Pará foram descritos até hoje 3 meteoritos. O primeiro deles é o Ipitinga. O segundo é o meteorito Serra Pelada, que falamos agora há pouco. Esse caiu em 2017. No mesmo ano ele já foi aprovado e em 2018 foi publicado o trabalho a respeito dele. O terceiro é o Parauapebas, que caiu em 2013, mas só foi submetido e aprovado em 2018. Existe a Sociedade Meteorítica, para onde a gente deve enviar todos os dados de um meteorito antes da sua publicação. Eu não posso simplesmente publicar os dados a respeito de um meteorito novo. Eu preciso submeter para essa sociedade, esperar a aprovação dela, para depois publicar o artigo. Essa sociedade ela existe desde 1933. Até hoje, já foram descritos 81 minerais novos, meteoritos novos no Brasil. O primeiro meteorito foi o de Bendegó, que foi encontrado em 1784. Eu coloquei aqui a lista de todos eles, dividido em 4 partes. Depois, quem quiser ler todos os nomes, todas as informações a respeito deles, faz uma pausa no vídeo e faz a leitura completa. Tá toda a lista. Nós vamos ver que esse meteorito Parauapebas é o número 72 da lista. Depois dele já foram descritos todos esses. O mais recente é o de Tiros, de 2020. Existe também a Associação Mineralógica Internacional, que tem uma comissão de novos minerais, nomenclatura e classificação, para onde a gente deve submeter dados de minerais novos. Essa sociedade ela foi fundada em 1959. Então, antes de publicar os dados de um mineral novo, a gente precisa submeter os dados, a sua descrição para essa comissão, e só depois da aprovação, então, que a gente pode publicar os dados do mineral novo. Vejam que existe uma semelhança entre a Sociedade de Minerais e a Sociedade de Meteoritos. Aqui eu coloquei a lista dos minerais novos que já foram descritos no Brasil. O primeiro deles, crisoberilo, de 1789. Veja a semelhança, mais ou menos na mesma data em que foi encontrado o primeiro meteorito no Brasil. Eu não coloquei a lista completa aqui, são 72 minerais novos descritos no Brasil, mas se vocês quiserem a tabela inteira, vocês podem baixar o meu livro novo, nesse site aqui, ResearchGate, e aí vocês podem ler o livro todo, ver a tabela completa e todas as informações sobre os minerais do Brasil. O livro pode ser feito download do livro de graça nesse site. E aqui a gente vê que o último dos minerais novos do Brasil, 74, eu tinha falado de 72, né? 74 é esse daqui, oxicálcio-microlita de 2020. Então, existe uma semelhança entre as duas sociedades, a descrição de minerais, a descrição de meteoritos, mas é preciso ressaltar que a sociedade de meteoritos, ela não respeita as regras de nomenclatura de minerais. Por exemplo, em 2006 foi publicado esse trabalho aqui, com aprovação da Sociedade de Minerais, da IMA, e nesse trabalho de Burke foi desacreditado o nome camacita. Ele representa o mesmo que o mineral ferro. Eram utilizados 2 nomes para o mineral, ferro e camacita.
Como cada mineral deve ter apenas um nome, então esse nome camacita, que era o mais recente, foi abandonado. Mas até hoje as pessoas que estudam meteorito, elas utilizam esse nome camacita indevidamente. Seria importante para as pessoas que estudam meteoritos terem mais atenção nos minerais, porque nos meteoritos são encontrados alguns minerais muito raros e muito importantes, como esse icosaedrita. Foi o primeiro quase cristal descrito naturalmente. O que é um quase cristal? Ele difere de um cristal porque ele não é formado pela repetição sistemática tridimensional de células unitárias. É como se ele fosse, o cristal inteiro, fosse uma única célula unitária. Isso permite, então, que apareçam elementos de simetria que não podem ser encontrados nos cristais, como, por exemplo, o eixo de ordem 5, que apareceu nesse mineral aqui, olha, veja, um eixo de ordem 5. E outro mineral, outro quase cristal, também de meteorito, foi descoberto o eixo de simetria de ordem 10. Então, são compostos muito importantes e que são encontrados em meteoritos. Daí a necessidade de dar atenção aos minerais de meteorito. O resumo que foi mandado para esse congresso, que seria em Brasília, no ano passado, 2020, e agora está acontecendo o congresso virtualmente, em 2021, desde que foi mandado o resumo, até hoje já foi publicado o trabalho completo, com a descrição completa do mineral aqui no Brazilian Journal of Geology. Foi publicado também um outro trabalho que contém mais ou menos os mesmos dados que aquele anterior. Vou contar para vocês agora a respeito da queda do meteorito, a história dele, né? Ele caiu em 9 de dezembro de 2013, mais ou menos às 19 horas. Uma pessoa disse que viu um bólido viajando no céu de nordeste para sudoeste. Aí uma pedra ela atingiu o telhado de uma casa, fez um forte barulho, foi ouvido pela moradora e ela fala que esse meteorito atingiu o ombro direito dela, machucou o ombro direito dela. Então ele seria um meteorito Hammer, martelo, meteorito que atingiu uma pessoa. Mas o filho dela diz que o que atingiu a mãe foram apenas pedaços de telha, foram quebradas pelo impacto do meteorito. Aí o filho subiu no telhado, pegou a pedra e ficou guardado um fragmento, um pedaço da pedra de 62 gramas até 2015. Aí a moradora da casa entregou esse meteorito para Dorília Cunha, que é a segunda autora desse trabalho. Outro pedaço, outro fragmento do mesmo meteorito, ou outro meteorito da mesma queda, com 210 gramas, atingiu a madeira do telhado de uma outra casa, pois caiu no chão. Uma pessoa foi lá e imediatamente recolheu a pedra, notou que ainda estava quente, e essa amostra foi vendida depois para o André Moutinho, que é outro autor desse trabalho. O meteorito de Parauapebas é um condrito de tipo H. Esses meteoritos são aqueles que têm entre 25% e 31% aproximadamente de ferro por peso do meteorito. Fortemente atraído pelo ímã, tem muito ferro, e ele contém quantidades iguais de olivina e piroxeno. Aqui o trabalho onde foi feito o estudo da suscetibilidade magnética do meteorito, e esses dados indicam realmente que ele pertence ao grupo H. Fotos daquela primeira amostra que atingiu a pessoa, e aqui a segunda amostra que foi obtida posteriormente. O grau de intemperismo desse meteorito é W0. Esse W vem de weather, intemperismo. É o mais baixo tipo de intemperismo, mais baixo grau de intemperismo, porque os fragmentos eles foram recolhidos imediatamente depois da queda. Aqui uma foto da amostra vista em microscópio petrográfico, onde a gente observa que ela contém um veio e tem regiões diferentes, de texturas diferentes. E essas duas porções foram estudadas separadamente, assim como também o veio. Aqui uma outra imagem mostrando, então, aqui é de microscópio eletrônico de
de varredura, imagem de elétrons retroespalhados, onde você vê, então, duas regiões diferentes e o veio atravessando essas duas regiões. Por causa disso, então, esse meteorito ele foi classificado como uma brecha genomítica. O que é isso? É uma brecha que tem clastos e matriz do mesmo grupo composicional. Nesse caso aqui é o grupo H, né? Já falamos disso agora há pouco. Mas ela tem diferentes tipos petrológicos, ou seja, diferentes graus de metamorfismo. Um deles do tipo H4 e outro H5. O H4 corresponde àquela região 1 da figura. E o H5 é essa outra região 2 da figura. E eles significam graus diferentes metamórficos. Este daqui, a região 2, onde existem contornos nebulosos, uma massa fina, representa uma cristalização crescente, um grau metamórfico maior do que a outra região 1, onde os côndulos têm as margens bem definidas, uma matriz recristalizada. Então, são dois tipos petrológicos diferentes, ou seja, dois graus metamórficos diferentes, em uma brecha genomítica. Nós temos aqui uma outra imagem do meteorito, aqui em luz polarizada, nicóis cruzados. E agora fotos dos minerais no meteorito. Aqui temos cromita, né, enstatita. Cromita, em geral, ela forma esses cristais em fraturas, né? Fraturas ou linhas de clivagem do mineral. E aqui nós temos vários minerais associados, tetrataenita, diopsídio, forsterita, cromita. Aqui é merrilita, que é um mineral do supergrupo da cerita, recentemente descrito esse supergrupo. Aqui é enstatita, ferro, troilita, albita, e acho que já vimos todos aqui. Nessa outra figura nós temos aqui a taenita, a troilita e a tetrataenita, também com enstatita e forsterita. Agora nós vamos ver imagens de seção delgada em microscópio petrográfico, onde a gente vai observar várias texturas que são características de meteoritos. Esse POP, o que quer dizer isso aqui? Piroxênio, olivina, porfiríticos. Aqui esse outro condrítico também é a mesma coisa. Aqui nós temos BO, que é BO, olivina barrada. Aqui nós temos RP, piroxênio radial, POP já falamos, PO. PO é olivina porfirítica. Aqui o C, que é um material criptocristalino, material muito fino. E BO, outra vez, olivina barrada, POP já falamos, GOP, piroxênio olivina granulares, aqui nesse côndrulo. Aqui PP, o que é PP? Piroxênio porfirítico. Aqui esses outros já falamos também. E aqui é uma imagem de ferro. Esse mineral aqui é o ferro. E ele contém linhas de Neumann. O que são linhas de Neumann? São linhas relativas à geminação mecânica, que ocorre nos planos da forma 2-1-1. Essa geminação ela é induzida por choque. Esse choque pode ser ou em colisões no espaço ou durante a entrada na atmosfera. Outras fotos, quitainita nebulosa ou nublada. E aqui é o crescimento entre ferro e taenita, que é chamado de textura plessita. Nós temos agora nessa figura aqui é olivina, e a olivina aqui ela apresenta mosaicismo fraco, e aqui ela apresenta fraturas planares. Essas texturas, elas indicam metamorfismo de choque do tipo S3 ou S4. O que é isso? Eu trouxe a tabela aqui de classificação, esquema de classificação para metamorfismo de choque nos condritos, e aqui está S3 e S4, que representa choques de fraco a moderados.
E a seguir, então, nós vamos falar das análises químicas. Foram feitas muitas análises químicas em microsonda eletrônica e nós colocamos aqui os padrões que foram utilizados. Sempre que a gente faz análise de microsonda ou de MEV com EBS, a gente precisa necessariamente dizer quem que são os padrões utilizados, para quem lê o trabalho dizer, olha, são bons padrões, os resultados são bons, ou senão esse padrão não deveria ser usado porque é inadequado, não concorda com o material analisado. Então, isso é algo muito necessário, mas que os trabalhos feitos por pessoas que estudam meteoritos, em geral, não têm, não trazem essa informação. As pessoas não dão muita importância para isso e nem para as tabelas de análises químicas, para o cálculo de fórmula a partir das análises químicas. Tanto assim que o relator desse trabalho, quando a gente mandou ele para a revista, ele disse, olha, tira essas informações químicas, todas essas tabelas do seu trabalho e coloca como material suplementar, não vai deixar isso no trabalho. Mas aí nós insistimos e os dados permanecem no trabalho para que a pessoa possa avaliar os resultados e ter mais informação a respeito. Aqui são os dados de microsonda para fosferita, que é a olivina, rica em magnésio. Nós fizemos análise no côndrulo e na matriz dos diferentes tipos, tipo 4, tipo 5 e também no veio. Isso para verificar se existiam diferenças de composição química nas diferentes porções do meteorito, mas isso não aconteceu, a composição é a mesma. Aqui as análises para piroxênio. Piroxênio nós temos a estatita, aqui nessa tabela. E depois aqui temos também pigeonita, augita e diopsídio. Depois aqui nós temos análises para albita, que é o plagioclásio, rico em sódio. E depois aqui os metálicos, ferro, taenita e tetrataenita. Taenita é um mineral ainda problemático, você encontra descrições contrastantes, tanto quanto a sua composição química, quanto a sua estrutura cristalina, e ferro praticamente puro, com pouco níquel. Aqui tem ferro para níquel na relação de 2:1, aproximadamente, e a tetrataenita tem relação 1:1 de ferro-níquel. Aqui os dados de microsonda para troilita, que é o sulfeto de ferro, dados bastante bons, você vê quase perfeitas as fórmulas, e gráficos que foram feitos para os diferentes tipos petrológicos e para o veio, e nós vemos que a composição da olivina é praticamente a mesma, como também acontece para o piroxênio, onde nós temos desde a estatita até diopsídio, passando por pigeonita e augita. E aqui o plagioclásio, o X significa côndrulo e o ponto vermelho significa a matriz. Aqui uma outra foto que foi colocada naquele segundo trabalho de Tosi et al., onde foram utilizados nomes inadequados, nomes já não válidos, nomes abandonados para plagioclásio. Isso desde 1992, quando foi publicado esse trabalho sobre soluções sólidas, onde decidiu-se que, quando você tem uma solução sólida aqui de A até B, você vai utilizar apenas 2 nomes. Esse nome aqui para o mineral dessa região da sua linha e um segundo nome para o mineral desta outra região da linha. Por que isso? Para você evitar o excesso de nomes. Assim, sendo aquele nome oligoclásico, não existe mais desde 1992, mas as pessoas continuam repetindo ele como se a mineralogia não mudasse, como se sempre tudo continuasse igual. E agora vamos falar da crosta de fusão, das crostas de fusão. Nessas crostas de fusão, aqui essa região aqui em volta, eu vou encontrar dendritos de óxido de ferro e também vesículas. Isso fica mais claro na próxima figura, que é um detalhe. Aqui está. Olha aqui esses dendritos de óxido de ferro
cristalizados rapidamente, né, pela textura, e todas essas vesículas aqui, o que pode ser observado no nosso meteorito. Esse é um outro gráfico comumente utilizado. Aqui é faialita, proporção de faialita na olivina, e aqui é ferrocilita no piroxênio. Esses gráficos são construídos para você classificar o seu meteorito, ver se ele se enquadra na característica LH ou LL. E o Parauapebas, que está representado aqui por esses quadrados pretos, realmente ele fica aqui na posição dos meteoritos do tipo H. Outro gráfico também confirmando a mesma coisa, esse é um outro gráfico aqui onde você vê a proporção de faialita na olivina e de cobalto no ferro. Você relaciona esses elementos e aí você vê aqui o X, onde está o meteorito Parauapebas, e ele está realmente na região dos meteoritos tipo H. Foi estudada também a catodoluminescência do mineral e observou-se essa cor azul com apenas alguns poucos pontos vermelhos no mineral. Isso indica meteorito do tipo A5. Aqui mostrando o que significa um meteorito A5, que é um meteorito equilibrado, e aqui a comparação dele com outros meteoritos, e aí a gente percebe que o meteorito Parauapebas, todo do tipo A5, ele é semelhante a esse daqui, que chama-se Baruel. E por fim, eu preciso dizer que a amostra tipo, ou seja, aquela amostra de onde foram obtidos todos os dados iniciais, originais do meteorito, ela foi depositada no Museu de Geociências da Universidade de São Paulo. Esse museu, ele foi agora cadastrado como um museu onde podem ser depositadas amostras tipo de meteorito. Antes ele só tinha depósito de minerais tipo e agora também meteoritos tipo podem ser depositados neste museu. Muito obrigado pela atenção.